68, versículo 6. A gente já colocou nas redes sociais, já fizemos a chamada. E o tema da nossa mensagem de hoje é a honra de pertencer a uma família. Salmo 68, 6 diz assim: Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Amém. Está aqui, ó, o texto. Cadê? Está aqui, meu filho. Está aqui. Ah, agora foi, ó. Ah, obrigado, meu amado. Isso é porque o pessoal falou que o pastor tem pouco tempo. Ó. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Com base nesse texto, amados, eu quero dizer para vocês: bem-vindos à sua casa. Porque isso aqui é um ambiente familiar. Igreja não é só uma instituição, não é só um prédio, não é só um ambiente de espiritualidade, onde a gente fala da pessoa de Jesus. A igreja é a casa de uma família. E o texto acima fala exatamente o que nós queremos tratar nesse dia com vocês. Deus faz com que o solitário viva em família. E não somente ele frequente, não somente ele esteja no ambiente familiar aos domingos, porque foi Jesus que nos convidou para estarmos aqui e pagou o preço para que isso acontecesse. Você, por acaso, já foi chamado para ir a algum lugar e você falou assim: olha, eu até queria ir, mas infelizmente eu não tenho condições de ir. E alguma pessoa, um abençoado de Deus, pegou e falou assim: não, pode vir que eu pago. Pode vir que eu pago para você. Não é tão gostoso ouvir isso? Jesus fez isso, amados. Jesus fez isso para a gente. Nós não tínhamos condições de habitar nessa família. Nós não tínhamos condições de sermos perdoados, de sermos incluídos nesse ambiente da graça e do favor de Deus. Mas esse amigo mais chegado, Jesus Cristo, disse: venha, eu pago por você. O seu amigo pagou por você. Jesus pagou por você. Só que ainda assim, amados, tem gente que decide viver fora desse ambiente. Não, vou frequentar lá, viver minha própria vida, tomo minhas próprias decisões. Não vou me importar com o que Deus pensa e diz a respeito disso. E ainda tem aquelas pessoas que decidem viver dentro desse ambiente, porém de uma forma diferente de todo, porque está vivendo aquele ambiente, mas não está pertencendo àquele ambiente. Vive numa família, mas não pertence a uma família. Isso me faz lembrar os discípulos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos que depois se tornaram os 12 apóstolos. E eu queria que a gente olhasse para dois deles. Primeiro, João, o discípulo amado. A palavra diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. João escolheu ouvir pelo coração, o coração de Jesus que batia. Mas nós temos também Judas, porque ele preferiu sair da mesa, ele preferiu trair Jesus. Judas, ele preferiu sair da mesa, ao invés de cumprir o seu destino e viver o fruto das palavras de Jesus. E ele vai lá e falsamente traz Jesus com um beijo.
pastor americano chamado Chris Vallotton diz assim: se deseja intimidade, porém não se firma alianças. São dois tipos de relacionamento, João e Judas, e são bem diferentes, mas são de pessoas que estavam no mesmo ambiente, na mesma mesa, ouvindo o mesmo pregador. E tanto João quanto Judas, eles ouvindo as mesmas coisas, sendo cuidados pelo mesmo Jesus, sentados na mesma mesa, mas o coração de um era completamente diferente do coração do outro. E aí que está um dos maiores, se não o maior, problema de uma família: a falta de unidade. E é muito fácil, amados, entender o plano do diabo na nossa vida, porque ele tem um plano. Deus tem um plano para nós, mas o diabo também tem. Sabe o que o diabo quer fazer? Tudo que Deus deseja prosperar, o diabo quer destruir. Deus quer prosperar a família, não quer? Deus quer prosperar a igreja. E por meio disso, no meio disso, a gente precisa militar, brigar contra o espírito de Judas, que pode viver dentro de nós. Porque é na igreja que a gente vai aprender a viver em unidade. Será que é produtivo a gente viver como um braço mecânico, uma perna mecânica, não conectado ao corpo? Para que serve? Se a gente ainda perde um membro, coloca um braço, uma perna mecânica, ele vai nos ajudar. Mas se ele estiver encostado na parede, não adianta nada. Então conecte-se com essa família. É nesse ambiente, no ambiente de igreja, que nós aprendemos a viver em santidade. Porque é preciso ter uma percepção de que a minha falta de santidade vai prejudicar o outro. Já pensou, amados? Você chega e fala assim: olha, eu sou lá da Igreja Batista do Rio Branco, onde tem aquele pastorzão grandão do outro lado, e fala assim: ai, sei, aquele pastor, tanta coisa ruim eu já ouvi falar dele. Já pensou que vergonha pra gente? E é tão ruim às vezes, amados. Chega o pastor e fala: sou da Igreja do Rio Branco. Ah, conheço um irmão de lá. Aqui não acontece isso não, em nome de Deus. A gente está interligado, a gente é uma família. O seu pecado vai entristecer e vai machucar as pessoas da sua igreja. Lembra de Acã? O pecado dele afetou toda a nação de Israel. E esse também é um lugar de aceitação. Esse ambiente é um ambiente de aceitação. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Não existe uma lista: olha, você precisa desse pré-requisito, você precisa ganhar tanto, você precisa ter essa escolaridade, você precisa se vestir desse jeito. Não existe isso, não existe nada que te proíba de entrar por causa disso ou por causa daquilo. É assim que se começa a construir uma família. Assim começa um projeto para que essa família dê certo. E é isso que Deus deseja e que tem como plano para nós aqui do Rio Branco. Um plano que dará certo, porque é a vontade de Deus. Então vamos falar hoje de família igreja. A honra de pertencer a uma família vai conferir a você um nome. Olha só o que diz lá em Lucas 1,31. O anjo falando para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Todos nós, quando nós nascemos, a gente recebe um nome. E não é diferente no reino de Deus, porque nos foi dado cristão. Cristão é uma expressão que
que nos identifica como Cristo, pequenos Cristos, nos faz participantes do reino de Deus. E espiritualmente, amados, você precisa definir de qual família você faz parte. Por exemplo, eu não me chamo pastor Luiz Parpinelli. Eu sou o pastor Luiz Parpinelli da Igreja Batista em Jardim Rio Branco. Então meu sobrenome é Igreja Batista em Jardim Rio Branco. Repita comigo, meu sobrenome é Igreja Batista Jardim Rio Branco. Então vocês lembram disso, hein? Pode perguntar qual que é teu sobrenome. É Igreja Batista Jardim Rio Branco. Quando a gente precisa entender que a honra de pertencer a uma família vai conferir a você a identidade. Olha só, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Todas essas promessas de Jesus, Deus coloca para a gente, amados. Porque o nome do bebê seria Jesus, mas ele seria chamado Santo e Filho de Deus. E a forma como você é chamado vai definir a sua identidade. Alguns aqui, amados, já foram chamados de burros, já foram chamados de incapazes, já foram chamados de imprestáveis. E talvez você esteja carregando isso com você. Pensando, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou imprestável. Mas essa não é a sua identidade não, meus irmãos. Não é não. No reino dos céus, o seu nome é Santo, Filho de Deus. E se é Filho de Deus, você tem uma esperança celestial e não terrena. Às vezes a gente está preocupadinho aqui com as coisinhas daqui e só está preocupado com as coisas aqui, e Deus tem tantas coisas para nós lá. Você tem uma herança celestial, amados. Não viva baseado no que a terra diz a seu respeito. Viva baseado no que o céu, no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe quem te dá apelidos, amados? O diabo. Deus te dá uma identidade. Eu aprendi uma coisa dos apelidos. Eles duram um certo tempo. Quando eu era criança, ninguém me chamava de Luiz, porque Luiz era meu pai. Sabe como que eu era chamado? É engraçado, se vocês verem minhas tias já bem idosinhas, elas vão chegar aqui e falar assim: ele é o Juninho. O que vocês acham? Eu tenho cara de Juninho? Não sei por que me chamava de Juninho. Mas hoje em dia ninguém me chama assim. Hoje em dia é só o contrário, é grandão, é não sei o quê. Por quê? Porque a minha maturidade validou o meu nome. Algumas pessoas, amados, nunca vão mudar a forma como elas te chamam. Por exemplo, posso falar, mas eu descobri um apelido do irmão aqui da igreja. Eu falei assim: nossa, não vou nem falar. Alguns irmãos já sabem. Eu falei: rapaz, eu nunca achei que ele era chamado assim. Mas para mim ele não é. A sua maturidade vai aceitar o que o céu te diz ao seu respeito. Não tem importância se te chamam de uma coisa, mas se te chamam de alguma coisa ruim, não creia nisso não. O apelido dele é carinhoso, viu, gente? Um chufunho. Muito carinhoso, gostoso. Mas, amados, a gente precisa, às vezes a gente é chamado tanta coisa ruim, a gente leva isso pra gente.
A gente pega isso e fala assim: você não é. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você foi separado para Deus. Ouça o que o céu diz a seu respeito, e isso vai mudar a tua realidade de vida. A honra de pertencer a uma família te traz aceitação. Então do céu vem uma voz: tu és o meu filho amado e em ti me agrado. O Espírito Santo descendo sobre Jesus, a voz de Deus falando isso. E é nesse ambiente aqui da gente, em família, a família batista em Rio Branco, que você é aceito, mas você é, e na sua maturidade você vai alcançar novos níveis. Meus filhos, quando começaram a ir para a igreja, eram desse tamanho, davam trabalho, nem sabia que eles iam dar trabalho depois, mas não deixavam assistir o culto, e aí tinha que comprar roupinha bonitinha, né? Tinha uma menina que era conhecida como não sei o que do lacinho, porque ela só usava lacinho, tudo lacinho, tudo lacinho. Hoje ela não usa mais lacinho. Hoje ela canta, hoje ela está estudando, hoje ela está trabalhando. Maturidade, vai crescendo. A gente precisa entrar nesses novos níveis que Deus quer para a gente. Família é isso, é para a gente impulsionar as pessoas, para elas crescerem em Cristo. A aceitação também mostra que se você tem algo que precisa ser tratado, a aceitação mostra que nós vamos te ajudar. Porque em muitos lugares, a gente te aceita do jeito que você está. Sim, Jesus te aceita do jeito que você está, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está. A igreja é um lugar de pessoas que querem ser transformadas. A igreja é um lugar de pessoas que querem crescer espiritualmente, em tudo. A gente vê essas crianças aqui e eu lembro as primeiras vezes que eu estava subindo no púlpito e eu ficava igual essas crianças. Eu ria assim. Gente, essas crianças daqui a pouco elas vão estar subindo aqui, elas vão estar cantando, a gente vai ter que segurar elas para não subir no palco, porque é assim. Amados, é o crescimento. E essa aceitação significa que a gente vai te ajudar, a gente vai te levar ao entendimento de que permanecer com algumas práticas nessa vida está te prejudicando. E que vai melhorar a tua vida, vai melhorar as outras coisas se você ouvir a palavra de Deus. Não é o que o pastor fala, não é o que o psicólogo fala, não é o que um coach fala, não, é o que Deus fala para você. E amados, eu estou há muitos anos, eu já sou pastor há 9 anos, só pastor eu já sou há 9 anos, e eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar assim: pastor, eu segui exatamente o que a palavra de Deus fala e me dei muito mal. Agora o contrário vive acontecendo. Ai pastor, eu não estou conseguindo nem orar, nem ler a Bíblia, eu não estou obedecendo o que a palavra de Deus fala e minha vida está uma confusão. O manual está aqui, a gente não está seguindo o manual. Falecido pastor, que já está na glória, pastor Marlos Moura, disse que você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu passado. Nesse ambiente aqui de igreja, que você é aceito como é, mas a maturidade vai te levar a novos níveis de Deus. E a aceitação não significa que a gente não vai alinhar você com o propósito. Muito pelo contrário, a aceitação e o amor que temos pelas pessoas vai nos levar a confrontar, vai nos levar a ajustar e vai nos levar a falar o que precisa ser dito. Alguém aqui gosta de amigo falso?
Eu não gosto, gente. Aquele amigo, dá aquele tapinha nas costas assim. Esse cara aqui é demais. Aí ele vira as costas e fala assim, Deus me livre. Eu não quero isso, não. Eu gosto dos meus amigos que chegam e falam assim, você precisa mudar. Isso aqui que você fez está errado. E eu falo, é mesmo, porque ele é meu amigo, ele não está falando por mal. Quando a minha mulher chega e fala isso para mim, eu falo, baixa a minha orelhinha. Tudo que ela fala, eu penso. Estou para mim. Quando não se ama, amados, a gente despreza. Quando a gente não ama, a gente não está nem aí. A gente não se preocupa. Por isso, desprezar as pessoas não é o nosso papel. Nosso papel é amar as pessoas. É nesse lugar, nessa casa, nessa família, que você vai encontrar valorização. Jesus, iniciando seu ministério, pega e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para clamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus vai lá, recebe um nome, recebe uma identidade, para quê? Para fluir o seu chamado, para iniciar aquilo que Deus tinha preparado para ele. E você tem um valor, você recebeu dons da parte de Deus para fluir neles dentro do reino, aqui na igreja. Talvez você tenha crescido sem conhecer os seus valores. Se isso aconteceu com você, amados, é para que você seja empoderado aqui para cumprir o seu destino. Um pouco da sua missão aqui dentro da igreja. Você foi ungido, você vai levar a liberdade aos presos. Pastor, lá no presídio? Não só lá, mas tem muita gente aí preso nos vícios, preso em práticas, preso nas fortalezas da própria mente. Você está aqui para levar a liberdade. Às vezes o pastor não consegue entrar dentro da tua casa, na tua família, mas você está lá, Deus te colocou lá. É para isso. O pastor não consegue entrar no teu trabalho, mas Deus te colocou lá. Pregar as boas novas, levar nova visão às pessoas. E é disso que a gente está falando, é isso que a gente precisa fazer como igreja, porque você é precioso para Deus, Ele tem um propósito com você, levar o reino dele adiante, para a honra dele. E a honra de pertencer a uma família vai levar você a responsabilidades. Portanto, vão. Não é portanto, se der, se você quiser, se você tiver na idade. Não, é vão. É o id, né? O id de Jesus. E façam discípulos de todas as nações. Então, se você é discípulo de Jesus, tem que fazer discípulo. Ovelha gera ovelha, amados. Ovelha do Senhor gera ovelha. Ovelha que não dá cria, vira churrasco. Viu? Ovelha boa dá cria. E carneiro bom não berra, né? Como diria lá no interior. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aí, a hora que a gente fizer isso, aí Jesus pega e dá uma promessa para a gente: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você vê que promessa é condicional? Vão e façam discípulos. Ensina a palavra do Senhor e eu vou estar com vocês. A gente quer estar com Jesus, mas a gente não quer ter o trabalho que Ele falou que a gente teria que ter antes. Responsabilidade.
Toda família tem responsabilidade. Lá na minha casa, meus filhos têm responsabilidades. Eu pego e falo assim: olha, se vocês ainda não estão trabalhando, estão só estudando, vocês têm responsabilidades dentro dessa casa. Quando eu era criança, quando eu era juninho, eu tinha responsabilidade. O banheiro da minha casa sempre foi meu. Carro, sempre eu que lavei. Eu não entendo porque que meu carro anda sujo. Porque o certo é alguém lá em casa lavar. Gente, seja responsável. Conhece aquele come e dorme? É horrível ter um desse na família. Não faz nada, só dá trabalho. Eu e a minha irmã sempre tivemos responsabilidades. Na minha casa, minhas crianças, minha esposa, eu, sempre tivemos responsabilidades. E nessa casa aqui, na Igreja Batista Jardim Rio Branco, todos temos responsabilidades. Nessa família, Deus nos chamou para ganharmos pessoas para Jesus. É muito simples. Pastor, qual é o meu propósito? Ganhar pessoas para Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como família. Essa é a nossa responsabilidade nessa família. Você pode fazer da tua forma, pode fazer do teu jeito, do jeito que Deus te criou, na tribo que Ele te colocou, e Ele te colocou lá para alcançar, no bairro que você mora. Não acha que você mora aqui, ou onde você mora, por acaso não, do seu jeito, porque Deus quer te usar. Você foi chamado para ganhar pessoas pregando, então vai lá e prega. Foi chamado para ganhar pessoas num salão de cabeleireiro, faz assim. Foi chamado para ser um empresário honesto, um homem, uma mulher de influência, faz assim. O importante é que todos nós estejamos empenhados em ganhar pessoas para Jesus. A gente precisa acordar de manhã, nas nossas orações, fazer aquelas petições que a gente faz a Deus: Senhor, me livra de todo mal, me leva por boas coisas, me dá isso, me dá aquilo, mas fala assim: Espírito Santo, me coloca pessoas para falar do teu nome, me coloca pessoas para pegar e ajudar. Ah, mas você quer ver uma oração que é atendida rapidinho? Faz essa oração para você ver. Aonde pertencia uma família, mas vai conferir a você uma visão. Eu preciso saber o porquê. O porquê estou fazendo isso. Jesus fala assim, ó: eu e o Pai somos um. Jesus veio para nos ensinar um padrão de relacionamento em família. Né? Eu fui numa pastoraria ali do centenário, quarentenário, e não chama quarentenário, é Jardim Irmão Rodolfo, né? Isso, aprendendo. Eles falam do homem. E o que eles falam? Ó, a gente está recebendo um pastor aqui, não somente o pastor da sua família. Por quê? Não adianta só receber o pastor. Hoje vocês homenagearam a minha mulher. Estou extremamente feliz. Eu não preciso de homenagem, né? Que adoça a boca dos meus... Como que é? E dá uma bala para os meus filhos, adoça a minha boca. Tem um negócio assim, né? Mas quem agrada um, está agradando todo mundo. Então, se alguém falar bem da minha igreja, nossa, eu estou feliz e radiante. Se alguém falar mal de alguém da minha igreja, eu estou triste pra caramba. A gente precisa entender que não dá para viver uma família se existe divisão. O apóstolo Paulo ensinou algo que é muito precioso. Se por estarmos em Cristo, nós tivermos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, calma, família. Completem a minha alegria. Como que vai completar a alegria?
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Completa a alegria do Senhor. Vamos ter a mesma visão. Vamos ganhar almas, vamos do mesmo jeito, com um plano, como a gente vai fazer. Uma das coisas que o pastor mais gosta é juntar os ministérios, conversar com os ministérios. Eu falo que são reuniões de alinhamentos. Por quê? Para seguir a linha, para a gente ter a mesma visão e a gente prosseguir, caminhar para frente. Senão a gente vira aquela perna mecânica, aquele braço mecânico encostado na parede. Não serve. Mas um corpo bem ajustado vai longe. Uma família precisa ter a mesma visão. Já pensou? Eu sou casado com a Carol, tenho o Luiz Antônio e a Giovana, e aí eles chegam, a minha esposa fala assim: eu não quero que você seja pastor. Inclusive, para você ser pastor batista, saiba disso, viu? Tem que ter uma carta da esposa falando assim: eu deixo. É sério, tem que ter. Faz parte da documentação. Porque não existe, amados, pastor sem esposa. Não existe esse chamado só de um. Aí meus filhos pegam e falam assim: não quero mudar. Não quero ir para aí. Mas como que vai? A gente precisa ter a mesma visão. Uma vez eu perguntei para minha mãe: mãe, por que o pai do meu amigo deixa ele fazer isso e você não deixa? Sabe qual foi a resposta da minha mãe? Eu não sou o pai do teu amigo. Não é simples assim, amados? Eu tive que aprender desde pequeno algo. Cada família tem uma visão a respeito de determinados assuntos. E naquele tempo era difícil para mim, como criança, entender isso. Mas hoje eu sou adulto, eu sou maduro, e eu preciso aprender a lidar com essas coisas. A Igreja Batista em Jardim Rio Branco lida com algumas coisas diferentes de outras igrejas. E ela é melhor ou pior do que as outras por causa disso? Não, ela é só diferente. Essa família é diferente. É isso que a gente precisa. Como família, nós temos o nosso jeito de ser. E decidir permanecer nessa família é decidir concordar com a visão. Para quê? Para que a gente possa caminhar junto para o nosso propósito. Porque as pessoas são diferentes, mas a visão precisa ser a mesma. Não dá para o corpo querer ir para um lado e a perna querer ir para o outro. A gente vai cair. Você é muito diferente de mim, amados. Mas tudo bem, se a nossa missão é a mesma. Porque duas pessoas completamente diferentes, eu e minha esposa. Mas a nossa missão é a mesma. A nossa missão, amados, é muito mais importante do que a nossa opinião. Eu acho. Eu creio. É isso que deve ser a nossa opinião. Deus tem nos chamado para fazer algo muito relevante, amado. E muitas vezes, por causa da nossa opinião, nós gastamos muito tempo falando, e a gente deixa de fazer o que a gente foi chamado para fazer. Ou a gente deixa de fazer por coisas muito pequenas, muito irrelevantes. E eu quero terminar, porque eu já passei do meu tempo. Oh meu Deus, um dia eu vou conseguir. Perguntando para você, qual vai ser a sua decisão hoje? O texto que a gente começou, e eu amo os Salmos, amados, diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. O solitário, amados, tem uma casa caso ele queira, mas os rebeldes vivem em terra seca. Quer ter uma vida frutífera? Sejam bem-vindos. Mas só podemos frutificar
onde nós firmamos as nossas raízes. Só é possível firmar raízes vivendo uma família. O convite nesse dia é que você venha fazer parte dessa família, que cresce a cada semana e vai continuar crescendo em nome de Jesus. Amém? Existe uma unção de pertencimento sendo liberada sobre esse lugar. Em tempo onde as pessoas não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer que a igreja é um lugar de pertencimento, que a igreja é um ambiente de família, e que é um lugar onde nós podemos viver as promessas de Deus. Amém? O último texto de hoje, Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quer que esse texto seja verdade na sua vida? Aceite nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Decida caminhar com Ele. Ai, pastor, eu já fiz essa oração, mas eu me desviei, eu estive fora. Se reconcilie, renova a sua aliança, renova. Pastor, eu já estou aqui, eu já estou andando há algum tempo, mas eu quero firmar o meu compromisso, eu quero colocar o meu nome. Vamos se batizar, vamos estudar, vamos buscar isso. Eu queria apelar, mas se por acaso, se por algum motivo, eu sei que acontece, alguém, em algum momento, a denominação, um cristão feriu o seu coração. Se você por acaso, por algum motivo, está machucado com a igreja, se a igreja te machucou, amados, quem te machucou foram homens, mulheres, pecadores como eu, como você, que erram. Não foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi quem deu a sua vida por nós para nos salvar, nos resgatar. Então, vamos para frente. Para de olhar para aquilo que aconteceu lá no passado e olha para a motivação certa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer na vida de cada um de vocês. Eu creio, mas Deus tem grandes coisas para fazer com a família, Igreja Batista e Jardim do Rio. Amém? Eu queria orar com vocês, amados. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero chegar ao Senhor, Pai, e quero pedir, Pai, que se por acaso tem alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ainda não se arrependeu dos seus pecados, não quer uma mudança na sua vida, Senhor, que nesse momento essa pessoa fale com o Senhor, fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu sou Teu, cuida de mim. E que essas pessoas possam se juntar, Senhor, à nossa família, em conversar com a gente depois, e a gente poder cuidar deles, ajudar no que for preciso, ajudar na mudança, ajudar no caminhar junto, Pai, como família, para a honra do Teu nome, para que a gente possa fazer o que o Senhor tem como plano na vida deles e na vida da nossa igreja, Senhor. E também, Pai, aqueles que tiveram seus corações feridos por homens, por mulheres, por pastores, Senhor, perdoa, Pai. Eu peço perdão em nome dos pastores. Essa igreja pede perdão em nome das igrejas, dessa igreja, Pai. Que o sacrifício do Senhor não seja
menor do que uma agressão feita por algum irmão. Que o amor do Senhor não perca lugar por causa da imperfeição de algum cristão, algum crente. Que a gente possa se reconciliar com o Senhor, firmar nossa aliança com essa família e prosseguir adiante em maturidade, crescendo, dia após dia, aprendendo com os nossos erros, mudando e se aperfeiçoando para a honra e glória do Senhor. É isso que a gente quer fazer, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai, no nome de Jesus. Amém.